Eu hoje vou falar sobre um tema que, por norma, eu vou falar sobre Deus conosco. E, por norma, é um tema que é muito mencionado na altura do Natal, mas a palavra de Deus é diária. Então, eu hoje decidi trazer este tema porque nós estamos a falar de aliança. E quando nós falamos de aliança, aquilo como igreja que nos identifica com a aliança feita por Jesus é realmente esta verdade, é a base. Deus é conosco. E nesta nova aliança tudo se desenrola a partir dessa verdade e dessa convicção na nossa vida, de que Deus é conosco, ok? E então eu hoje quero fazer uma maratona pela palavra de Deus. Podemos fazer? Estão comigo? Quem é que estava habituado a ter escola dominical de adultos? Temos ali. Mais alguém? Escola dominical de adultos. Ok, há aqui algum pessoal que tinha escola dominical de adultos. Vou-me apoiar muito nesta gente. Pode ser? Pode ser? Quando nós falamos de Deus estar connosco e nós olhamos, por exemplo, para o Velho Testamento, e é aí a maratona que nós vamos fazer um percurso até o Novo Testamento. Quando nós olhamos para o Velho Testamento, nós vemos que Deus sempre foi presente. E eu ultimamente, porquê que eu estou a trazer este tema hoje? Porque eu ultimamente tenho-me encontrado com pessoas que têm colocado esta dúvida, não é? E têm vacilado nesta certeza. Há um tempo atrás fui visitar uma irmã e ela dizia assim: Deus abandonou-me, Deus está zangado comigo. Quando eu ouvia Deus falar, não é? E parece que alguma coisa se perdeu ali, a fé enfraqueceu, não é? E já não há aquela certeza de que Deus é sempre presente. Infelizmente nós perdemos a nossa querida irmã Felizarda a semana passada, e uma das filhas dizia assim: a minha mãe partiu sozinha. E eu quero-vos dizer uma coisa: num dia antes dela partir, o último dia em que os familiares conseguiram estar com ela e falar com ela, ela dizia o seguinte às filhas, ela dizia: eu hoje vou ter alta, então tragam a minha roupa porque o pai vem-me buscar. Isto era o que ela dizia. Não sei se consciente de que Deus a ia levar, ou se Deus a estava a usar como uma palavra de sabedoria ou de conhecimento, né, para consolar a vida das filhas que estavam ali presentes. Mas aquilo que ela insistia com as filhas, insistia: tragam a minha roupa porque eu vou ter alta hoje, o pai vai-me levar. Não é? E elas não tiveram percepção daquilo que ela estava a falar, ou entendimento. Mas o facto, e eu tive a oportunidade de lhes dizer isso: a tua mãe não partiu sozinha. A tua mãe teve uma guarda de honra naquele lugar, não é? Porque Deus era com ela. E quando nós nos esquecemos disso, há muita coisa que começa a falhar na nossa vida cristã. Quando nós olhamos para o Velho Testamento, irmãos, nós vemos em cada circunstância, em cada situação, Deus sempre presente. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós vemos Deus conosco. E há uma diferença. Mas mesmo no Velho Testamento, nós vemos a manifestação poderosa de Deus, vemos como Deus guardou o seu povo, como Deus dirigiu os seus filhos, como Deus protegeu, como Deus abençoou, como Deus falou. Venham comigo. Começamos com Adão e Eva. Vamos lá fazer o percurso bíblico. Adão e Eva. O que é que a Bíblia diz acerca de Adão e Eva? Todos os dias o que é que acontecia no jardim? Todos os dias. Diz. Todos os dias Deus descia e estava com eles. Todos os quê? Os dias. Passamos de Adão e Eva e vamos para Noé. Vamos ver se eu não me perco por aqui, nesta cronologia. Noé. O que é que nós vemos com Noé? Não, ainda temos Caim e Abel antes. Ainda temos Caim e Abel. Vou saltar aqui alguns, se calhar. Caim e Abel. Percebemos que há este afeto, este amor, esta presença divina permanece com eles. De alguma forma foi-lhes transmitido esta fé em Deus. Não é? E nós vemos isto, por exemplo, quando eles fazem o quê? Uma oferta. Não é? E vemos Deus presente a aceitar uma, a negar outra.
Vemos Deus presente quando Ele dá uma direção para ninguém tocar na vida de Caim, por exemplo. Não é? Então Deus era presente. Noé. Esta história toda a gente sabe. Deus falou com Noé. E Deus falou de uma forma muito precisa. O que é que Noé fez? Construiu a arca. Então, e com direções muito precisas dadas por Deus era presente. Quem vem a seguir a Noé? Abraão. Acho que é Abraão. É Abraão. Que ele é descendente de um dos filhos de Noé. Acho que é isto. Abraão. Quem é que nós encontramos em Abraão? Que histórias é que nós encontramos acerca de Abraão? Ai. A promessa de ser pai de muitas nações. Deus era presente com Abraão. Sai da tua terra. Quem é que falou com ele? Ok. Mostrou as estrelas, não foi? A areia, né? As multidões. Então Deus era presente na vida de Abraão. A seguir, tem que ser o filho. Isaac. Como é que nós vemos a presença de Deus na vida de Isaac? E é tão engraçado que nós associamos sempre o sacrifício que Abraão fez a Abraão, à história de Abraão. Mas quem é que ia ser sacrificado? Isaac. Agora imaginem aquele menino, né? A ser levado pelo monte com o pai. Eu vou-vos confessar uma coisa. Eu nunca gostei de contar esta história na escola dominical. Não gosto de contar esta história, porque é uma história muito forte. Às vezes aparecia na lição e eu tinha que contar e tentava suavizar ali um bocadinho a coisa. Mas é uma história forte. Eu sei que temos de ter em conta o contexto cultural e histórico e estamos a falar de outras épocas, não é? Mas o facto é que Isaac foi uma promessa de Deus, não é? Então ele foi escolhido por Deus. Isaac foi salvo por Deus. Deus já sabia que não ia colocar aquele menino naquele lugar. E quando nós continuamos a ler a história de Isaac, vemos Deus a falar com ele e Deus a dizer: eu estou contigo. Deus era presente na vida de Isaac. Quem é que vem a seguir a Isaac? Jacó. Jacó, o homem de muitas malandrices e de muitos atalhos, não é? Então temos aqui este homem, Jacó. O que é que Deus fez na vida de Jacó? Deus falou com ele? Falou. A mesma promessa que Deus deu a Abraão, a mesma promessa Deus deu a Isaac e a mesma promessa Deus falou a Jacó. Qual é a história que nos lembramos quando falamos de Jacó? Do anjo, não é? Em Gênesis diz que ele lutou com Deus, não é? Então, Deus foi presente na vida de Jacó. Diz que Deus o fez prosperar muito, não é? A seguir a Jacó temos o filho. Teve vários, mas o que a gente conhece bem, José, não é? E é engraçado, o que é que vocês se lembram da história de José? Diz? Os sonhos, não é? Deus falou com ele através de sonhos. Mais? Egito. Mais? Sabem que quando José... É engraçado que a palavra de Deus diz sempre uma coisa. Quando José foi como escravo, vendido como escravo, e foi trabalhar como escravo na casa de Potifar, a Bíblia diz uma coisa, e Deus era com ele. Quando ele estava na prisão, a Bíblia diz uma coisa, e Deus era com ele. Quando ele foi levado como o segundo homem mais poderoso do Egito, a palavra de Deus diz, e Deus era com ele. Então, na escravidão, na prisão e na sua glória, Deus era com ele. José. Não é? Seguir a José. Acho que é Moisés. Passamos de Gênesis para Êxodo. Moisés. Ei! Moisés é extraordinário. Eu estive a ler a história de Moisés há pouco tempo. E eu fiquei impressionada com a manifestação de Deus na vida de Moisés.
Lembrem-se lá de coisas acerca de Moisés. Primeiro, um salvamento milagroso, não é? Separado por Deus desde a sua nascença. Depois, mais? Lembrem-se lá. A sarça ardente, não é? Assim umas manifestações que se nós víssemos hoje, fugíamos, não é? A sarça ardente, mais? As tábuas da lei, não é? O homem que esteve na presença de Deus. Tapou o seu rosto, mas esteve na presença de Deus. Mas a nuvem durante o dia, o fogo durante a noite, as codornizes, o maná, não é? Alguém estava a dizer outra coisa? O mar, as pragas, não é? O mar, o Monte Sinai, diz que o monte fumegava e tremia e havia trovões por todo lado. O povo ficou cheio de medo, não é? A travessia do Mar Vermelho. Deus a acompanhar o povo durante 40 anos. A seguir temos Josué. Deus foi com Josué. Josué foi um homem com uma visão divina. Percebem isso? Percebemos isto quando ele entra em que terra? Canaã. Ele viu aquilo que Deus viu. Ele recebeu aquilo que Deus falou. Não é? E nós podíamos continuar aqui nesta maratona, íamos entrar em Juízes, íamos falar de Débora, falar de Samuel, falar de Gedeão, íamos falar de Esther, íamos falar de Ruth, íamos falar dos profetas, dos reis, não é? E nós chegamos, vamos ler, a um profeta chamado Isaías. E nós vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Isaías, no capítulo 7. Vamos lá comigo, 7. Hoje vamos ler muita palavra e depois fazer aplicações. Está bom? Pode ser assim? Isaías capítulo 7. Isaías capítulo 7, versículo 14. O que é que nós temos? Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Qual é o significado de Emanuel? Deus conosco. Vamos para Mateus capítulo 1. E vamos ler do versículo 20 ao 22. E projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz um filho e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. 700 anos depois, temos uma promessa que marca esta nova aliança. Vamos abrir em João 1, 14. A palavra de Deus é maravilhosa. João 1,14. E o que é que diz em João 1,14? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade.
e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Deus conosco é verdadeiramente Jesus conosco. Ok? Quando Jesus estava a ensinar aos seus discípulos, houve uma pergunta de um dos discípulos, Filipe. E Filipe virou-se para Jesus e perguntou: Jesus, mostra-nos o Pai. Era lícito aquela pergunta, era lícita, não é? Isto está em João no capítulo 14. E o que é que Jesus respondeu? Vocês sabem? Exatamente. Estás comigo há tanto tempo e não sabes que quem vê a mim, vê ao Pai. Jesus está a dizer: eu estou contigo e eu sou Deus. Jesus hoje está-te a dizer que Ele é contigo e Ele é Deus. Da mesma forma como os discípulos muitas vezes não tinham a percepção da dimensão da obra da cruz, da dimensão da obra que Jesus veio fazer à terra. Às vezes nós desviamos o nosso foco e nós esquecemos algumas verdades que são tão importantes serem firmadas na nossa vida. E esta verdade de que Deus é contigo, é por isso que eu estou a ler muita palavra, porque não são palavras minhas, é a palavra de Deus que afirma isto. É a palavra de Deus. E a nossa vida deve ser firmada nas verdades que Deus proclama através desta palavra. Não é? Então, Deus fez carne. Um Deus que te conhece pelo teu nome. Vocês já leram várias histórias acerca de Jesus e muitas vezes Ele está no meio de uma multidão, a pregar, a ensinar. E de repente, no meio de uma multidão, Ele se dirige a um indivíduo. Ou um indivíduo dirige-se a Ele. E Jesus conhece a sua história. Vocês entendem isto? Que no meio desta igreja, não sei quantas pessoas estamos aqui, 40? Mais ou menos, talvez. No meio de 40, no meio de 100, no meio de 500, no meio de 1000, no meio de 100 mil, no meio de 1 milhão, no meio de milhares. Deus conhece o teu nome, porque Deus é conosco. Deus conhece a tua história, Deus conhece as circunstâncias da tua vida, Deus conhece as tuas lutas, Deus conhece as tuas batalhas, Deus conhece as tuas tentações, Deus conhece os nossos pecados, Deus conhece as nossas fraquezas, Deus conhece as nossas vitórias, Deus conhece a nossa fé, Deus conhece o nosso ânimo, Deus conhece a nossa perseverança, Deus conhece a nossa fidelidade, Deus conhece o nosso amor. E no meio de uma multidão, Jesus chega-se a ti e chama-te pelo teu nome. Tu entendes isto? Que Deus é contigo? Deus é contigo. E a coisa mais interessante nesta nova aliança é que Deus não é somente conosco, mas Ele está em nós. Deus está em nós. É a diferença da presença do Velho Testamento, e nós podíamos mencionar outras manifestações, não é? No Velho Testamento o Espírito Santo descia, subia, não é? Falava através dos profetas, havia uma manifestação da glória no templo, no tabernáculo. No Novo Testamento, nesta nova aliança, Deus decidiu habitar em nós. E nós vamos ler isto. Então vamos ler Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Vamos lá, vamos para a Bíblia. Esta é a menção de Paulo. Diz assim: já estou crucificado com Cristo, e não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé
no Filho de Deus que me amou e se entregou a si mesmo por mim. 2 de Coríntios. Vamos lá. E as Bíblias, pessoal? Onde é que estão? 2 de Coríntios 6,16. É tecnologia. E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo de Deus vivente. Como Deus disse, nele habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Onde é que ele vai habitar? Em nós. João 14,16. Bora lá. Eu podia ter colocado uma catrafada de versículos. E rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Uma semana, Jorge, uma semana? Sempre, não é? Um mês, um ano? Para sempre. Este é Deus em nós, a presença do Espírito Santo na nossa vida, aquela segurança de que nunca estamos sós, aquela certeza de que não estou sozinha, seja em que circunstância eu esteja a viver e a passar, Deus é comigo, ok? E é esta presença na nossa vida que opera tudo o que Deus quer que opere em nós, é o milagre da transformação. Ok? É quando nós caminhamos juntamente com a presença do Espírito Santo em nós. Com esta pessoa maravilhosa que a Bíblia chama como nosso conselheiro, como nosso intercessor, como nosso guia, como nosso professor. Aquele que nos caminha, que nos faz caminhar na verdade. Este é o Deus que habita em nós. Aquele que faz, não é, a transformação na nossa vida. Que traz a segurança de que Deus realmente está aqui. Este é o Espírito Santo. Ele está comigo. Ele habita em ti. Quando tu te levantas, Ele está lá. Quando tu te deitas, Ele está lá. Quando tu vais trabalhar, Ele está lá. Quando tu vais para a escola, Ele está lá. Quando tu estás a cozinhar, Ele está lá. Quando é que Ele não está? Nunca. Ele está sempre. Ele está sempre. Deus comigo. Deus em mim. E além disso, Deus em nós, Deus conosco e Deus através de nós. E nós vamos ler aqui uma passagem em 2 de Coríntios, capítulo 3. E depois vamos fazer algumas aplicações práticas. 2 de Coríntios, capítulo 3, do versículo 2 ao versículo 5. Então vamos lá ler o que diz a palavra de Deus. Vós sois a nossa carta escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Isto é Paulo a dizer acerca dos irmãos. Porque já é manifesto, vamos agora ver, que vós sois a carta de quem? De Cristo. Ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Quem é que habita em nós? O Deus vivo. Deus através de nós. Ok? Não em tábuas de pedra, voltamos a Moisés, mas nas tábuas da carne do nosso coração. Esta é a diferença das duas alianças. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Agora vamos ao versículo 5. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus.
E quando eu tenho estado a meditar acerca destas irmãs que têm partilhado comigo, irmãos, eu tenho nestas últimas semanas tenho pensado em tanta coisa, porque também partiu para o Senhor a esposa de um irmão que para mim é um casal muito, muito querido, e foram uma grande influência na minha vida, foram pessoas que marcaram a minha vivência na fé. Foram meus discipuladores, foram meus ensinadores, foram meus, não é? E quando eu penso nisto e eu olho para a vida deles, e eu digo, Deus, eles perseveraram, ela perseverou até ao fim, não é? E eles já estão idosos, e eu penso, ele está a perseverar até ao fim. E quando eu olho para a história de vida deles, para as dificuldades, para as batalhas, para as lutas, tudo o que eles tiveram que enfrentar, e eu não vou contar, mas eu digo, Deus, eu não quero imaginar se eu estivesse no lugar deles, se eu conseguia perseverar, se eu conseguia guardar a minha fé. E irmãos, tantas vezes neste último ano, eu vou-vos dizer, tantas vezes Satanás tem bombardeado a minha mente, não é? Com sentimentos que eu sei que são contrários à palavra de Deus. Muitas vezes com vontade de desistir, muitas vezes a duvidar daquilo que Deus fez na minha vida, muitas vezes a duvidar da chamada que Deus colocou na minha vida, muitas vezes a pensar, mas Deus é mesmo por aqui, tu estás mesmo, não é? Estás mesmo nisto. E eu creio que isto são batalhas que todos nós passamos, são tentações que Satanás traz à nossa mente, traz à nossa vida, e nós colocamos em dúvida até aquilo que Deus já fez através de nós e em nós. Qual é a nossa confiança? É a palavra de Deus. E durante estas tentações eu tive que me basear e confirmar, não naquilo que eu sinto, não naquilo que eu penso, não nas circunstâncias que eu estou a viver, mas eu tive que me agarrar à palavra de Deus e dizer, Deus é comigo. É? E eu tive que batalhar aquelas mentiras que Satanás tenta incutir na nossa vida. É como aquela irmã que dizia, Deus está zangado comigo. Deixa-me dizer uma coisa, Deus não se zanga connosco. Deus estende o seu amor, às vezes Ele é capaz de ficar ali a querer nos corrigir de alguma situação, sim. Mas é por amor. Vocês entendem isto? A importância do amor de Deus na nossa vida não pode ser roubada no nosso coração. E nesta minha batalha que tem durado, Deus tem-me dito uma coisa. Persevera. Persevera. Não é? E quando eu olho para estas pessoas que estão a partir, e eu olho para o fim de vida delas e eu digo, Deus, elas vão se apresentar na tua presença dignas, porque elas foram capazes de guardar a fé, perseverar até ao fim. E aquilo que eu vos quero trazer, a exortação que eu vos quero trazer hoje, é para que vocês sejam atentos às mentiras do diabo. Aquilo que o diabo está a falar à vossa mente, aquilo que o diabo está a tentar incutir. Porque quando nós não temos esta consciência e começamos a largar a consciência de que Deus realmente é connosco diariamente, há um perigo muito grande. E o perigo é nós tomarmos o controle da nossa vida. E nós começamos a ser o protagonista da nossa vida em vez de ser Deus. E aí nós abrimos portas para que várias coisas aconteçam. Várias coisas. Porque quando nós tomamos o leme, quando nós tomamos o volante e deixamos Deus ao lado, Deus é o passageiro, já não é o condutor, há vários perigos que podem acontecer. Uma das coisas que acontece é que nós ficamos centrados em nós mesmos. Ok? E quando nós estamos centrados em nós mesmos, facilmente nós nos desviamos do propósito de Deus para a nossa vida. Ok? E o foco passa a ser eu.
passa a ser a minha dor, passa a ser a minha dificuldade, o meu cansaço. Eu não consigo, eu não posso, eu não sou capaz. Porquê? Porque eu estou centrada em mim. Eu estou centrada na minha vida. E eu preciso de voltar àquele lugar em que eu deixo Deus tomar controle. Em que eu largo e eu digo, Deus, em algum processo nesta caminhada contigo, eu me esqueci que tu deves estar no comando e que tu deves dirigir as coisas. E eu estou a tentar pela minha força. E eu vou-te dizer, a tentarmos pela nossa força, a nossa fé enfraquece. A nossa força desvanece. Ao tentarmos pela nossa própria força, facilmente nós vamos cair em tentações, nós vamos cair em pecado e nós vamos desculpar essas coisas como sendo naturais. Então nós precisamos de ter esta consciência de que Deus é comigo quando eu me levanto. Deus é comigo quando eu ando na rua. Deus é comigo nos meus pensamentos. Deus conhece o meu pensar. Deus conhece as motivações do meu coração. Deus conhece o meu deitar. Deus conhece as minhas angústias. Então, largar ou deixar que Deus saia do controle é colocarmos num lugar em que tudo começa pela carne e facilmente somos arrebatados por algo espiritual maior do que nós. Ok? A Bíblia diz que a vida cristã é uma guerra espiritual. E nós não guerreamos só contra a nossa carne. Nós guerreamos contra forças espirituais reais que sem Deus nós não somos capazes de resistir. A Bíblia diz para nós resistirmos ao diabo e ele foge de nós. Qual é a presença na nossa vida que nos dá a força para resistir ao diabo? É a presença de Deus. Então, se tu colocas Deus como passageiro do teu carro, como passageiro na tua vida, tu estás-te a colocar num lugar em que facilmente tu vais te encontrar em situações de derrota. Irmãos, nós temos que ter consciência que, como crentes, a nossa vida, nós devemos levá-la como vigias. Nós devemos vigiar sobre a nossa vida. Nós devemos guardar, nós devemos estar atentos ao que o Espírito Santo fala, porque ele acende muitas luzes vermelhas na nossa vida, não é? Ele diz muitas vezes, para. Tornamos-nos inquietos, tornamos-nos inconstantes. A nossa fé é enfraquecida, há perca de alegria. E facilmente nós deixamos de reconhecer que as batalhas, que as coisas, as circunstâncias que nós vivemos e que nos afligem, nós olhamos para elas e começamos a perguntar, porquê eu? Porquê eu? Em vez de perguntarmos, Deus, o que é que tu estás a falar no meio disto? O que é que tu estás a fazer no meio disto? Como é que eu vou ver a tua vitória nesta circunstância e nesta situação? E esta é a diferença de eu deixar Deus agir na minha vida e ser o condutor. Ou eu simplesmente me esquecer de que Ele está lá, sempre. Sempre, independentemente da circunstância. Lembra-se de José? Na escravatura, na prisão e na glória. Deus sempre esteve com ele. Salmo 23 diz, mesmo que eu andasse pelo vale da sombra da morte, Deus está comigo.
E aquilo que eu vos quero aconselhar é terem consciência das mentiras que o diabo traz à nossa vida. Porque ele é manhoso. Ele anda aqui muito mais anos do que nós. Nós não precisamos dialogar com ele. Nós não precisamos de alimentar as coisas que ele traz à nossa mente para roubar a nossa identidade, para roubar as certezas da palavra e a convicção da palavra de Deus na nossa vida e no nosso coração. Então não vamos alimentar isso, não vamos alimentar, as mentiras que estão a ser trazidas à nossa mente, ao nosso coração, porque tudo isso vai te levar a um lugar em que facilmente tu deixas que Deus esteja a dirigir a tua vida e tu tentas tomar controle. E aí estás a abrir portas para que nada funcione. Mas qual é a promessa? Ele está sempre presente. Qual é o nosso objetivo? É deixar que Ele reine diariamente. Todos os dias, porque todos os dias é uma decisão que nós fazemos. A palavra de Deus diz que nós vivemos pela fé. Então a importância de sabermos perseverar e a importância de sabermos guardar a nossa fé é extrema para vivermos o cristianismo, irmãos. Porque sem fé não podemos agradar a Deus. Tudo aquilo que nós temos afirmado hoje durante os cânticos foi uma confissão profética, da nossa boca, a dizer ao nosso inimigo que a melhor coisa que nós temos na nossa vida e o mais importante que nós temos na nossa vida é Deus. E isto é algo que nós temos que nos levantar hoje com determinação e dizer: Deus, Tu estás no controle. E às vezes nós estamos a passar por dificuldades na vida e Satanás tenta toldar o nosso entendimento para que nós possamos ver o agir de Deus. Às vezes estamos numa situação em que parece que Deus não está a falar. E Satanás vai contaminar a nossa mente, trazendo dúvida, trazendo medo. Não é? Foi o que a serpente fez com Eva. Portanto, vejam lá, ele já anda aqui há muito tempo. Não se deixem enganar. A nossa batalha é grande. Nossa batalha não é uma coisa simples. Mas a certeza que nós temos é que Deus luta as nossas batalhas. É o que a palavra de Deus diz. Que Deus luta as nossas batalhas. Mas para Ele lutar as nossas batalhas, Ele tem que estar no centro da nossa vida. As nossas escolhas têm que ser as escolhas certas. Viradas para a palavra de Deus, viradas para a certeza de quem Deus é na nossa vida, viradas para a nossa fé. Então, se tu estás muito centrado em ti mesmo, nas tuas preocupações, na tua vida, hoje Deus está-te a dizer: traz a mim. Traz a mim. O que é que está a incomodar o teu coração? O que é que está a inquietar a tua alma?